Bom, pessoal, bom dia. Estou aqui na Vila Ferroviária de Paranapiacaba em 5 de maio de 2021 por volta das 7h20. Bem-vindo mais essa aula de Geografia Urbana. Então vamos dar um giro aqui pela Vila Ferroviária de Paranapiacaba, que pertence ao município de Santo André, estado de São Paulo, Brasil, né? Região do ABC, Grande São Paulo, região metropolitana de São Paulo. Vamos ao tour. Como vocês podem ver, os galpões ferroviários aí, certo? Que davam suporte aí à ferrovia, né? Todos em estilo inglês. Material este advindo da Inglaterra. Vamos dar um giro aí, vem comigo. Veja aí mais um ponto, né, o galpão da forja. Toda essa estrutura da vila aqui, pessoal, Vila de Paranapiacaba, parte baixa, na qual onde eu me encontro, toda essa estrutura ela foi construída para dar suporte à ferrovia. Ou seja, aqui nós temos posto de saúde, escola, oficina, farmácia, laboratório, enfim. Escutem aí. Escutem as máquinas elétricas e a diesel apitando aí no pátio de manobras, que já estão prestes a descer ao Porto de Santos, né? Então vamos lá, mais um giro aí. Como eu falei, vejam aí o posto médico desse espaço geográfico urbano ferroviário, cuja criação foi destinada no século XIX e majoritariamente, né, para dar suporte à ferrovia aí, que foi criada especificamente para o transporte do café, escoamento da produção do café, região mogiana, Vale do Paraíba, né, a famosa Santos Jundiaí, Estrada de Ferro Santos Jundiaí, como vocês podem perceber na sigla aí. Então todo esse espaço geográfico urbano ferroviário foi criado para dar suporte, né, no século XIX, para dar suporte ao escoamento de toda a produção do café, que até então era feito em lombo de mula. E isso facilitou bastante. Diga-se passagem, esta obra foi capitaneada, escutem aí, o trem, né, as máquinas, a diesel, elétricas, descendo ao rumo ao Porto de Santos. Então essa obra foi capitaneada pelo Barão de Mauá, Irineu Evangelista. Vamos ao giro. Vejam aí, pessoal. Até um cartório de registro civil e tabelionato foi criado. Ou seja, todas as atividades que acontecem no urbano, na cidade, existiam aqui, né? Na vila. Afinal de contas, né? A cidade ela é caracterizada por diversos serviços, né? Diversos serviços e um sistema político, ok? Então, o urbano ele é caracterizado basicamente por isso, né? Por acesso de transporte, de serviços, de comércio, principalmente no século XIX, né? Porque o conceito de urbano ele vai mudando ao longo do tempo, né? E aqui então existiam diversos serviços, escola, posto de saúde, né? O próprio transporte de passageiro e de carga, né? Cartório, bares, enfim, todos os serviços típicos de uma cidade. Vem comigo. Vejam aí, pessoal, a farmácia, né? Farmácia, também um dos serviços inerentes à questão do urbano aí, questão urbana,
certo? Então, como eu disse, o conceito de urbano ele é bem vasto, bem abrangente, mas para nós aqui num primeiro momento, o que nos interessa é a função, né? A estrutura, a forma desta vila ferroviária, né? Para que ela foi criada, a quem ela serviu, enfim. E então esse espaço geográfico urbano ferroviário, ele teve, né, umas funções lá no século XIX e agora hoje ela tem outras, né, outras funções. Se lá era basicamente no século XIX a função de dar suporte ao transporte aí ferroviário, hoje em dia aqui no século XXI, em maio de 2021, a principal função aqui é residencial, né? Vejam que mudou a função. E a função aqui principal é residencial e turística, desse espaço geográfico ferroviário, urbano e turístico. Vejam que eu já mudei a denominação. Até então eu vinha falando de espaço geográfico urbano ferroviário. E agora eu acrescentei o turístico aí. Porque ao longo do tempo, né, a relação da sociedade, a relação localizada aqui em Paranapiacaba, a relação da sociedade com a natureza, essa relação localizada, ela mudou. Existe a relação ferroviária de transporte ainda? Existe, mas foi acrescentado aí o turismo. Vem comigo. Vejam aí, pessoal, só para confirmar minha fala, mais um serviço típico aí do urbano, certo? Mais um serviço típico do urbano, a padaria, ok? Padaria, dentre várias atividades econômicas realizadas no urbano, né? Isso no século XIX, que dava suporte, como eu já repeti várias vezes, que dava suporte às atividades ferroviárias, ok? Vamos lá. Outra atividade de lazer aí, o Serrano Atlético Clube, certo? Espaço geográfico urbano aí de lazer, recreação, enfim, voltado aos funcionários da São Paulo Railway Company. Hoje apenas, né, atualmente, restam apenas as ruínas aí, tendo em vista que ele é de 1903, como vocês podem perceber aí anteriormente na placa informativa. Bora lá, tchê! Bom, pessoal, estou aqui na Vila Smith, né? Então vejam aí toda a estrutura, né? As casas são todas em madeira aqui, certo? Todas em madeira, né? Vejam aí. Ali embaixo o parque de manobras, o parque ferroviário, enfim. Então aqui a vila de Paranapiacaba, basicamente ela foi criada, né, como eu já disse, para dar suporte às atividades ferroviárias. E adicionado a isso, advindo de todo esse processo aí de construção desse espaço geográfico urbano ferroviário, né, nós tivemos aí ao longo do tempo diversas atividades econômicas aqui, com predominâncias ferroviárias, né, e todas as relações sociais e políticas, né, econômicas, ambientais, características típicas de uma planta urbana, ok? Todas essas relações são carregadas de interesses, né? Todas essas
relações são carregadas de intenções, né, como dizia o professor Milton Santos. Enfim, todas essas relações sociais, econômicas e principalmente políticas, elas interferem ao longo do tempo histórico, elas interferem no espaço geográfico, no qual elas acontecem, no qual elas ocorrem, certo? Então, os objetivos dessa videoaula de geografia urbana, né, os objetivos amplos e principais, foram apresentar aí aos discentes para que os mesmos entendam um pouco sobre a questão urbana, né, que ao longo do tempo histórico ela muda. Os usos, as ocupações do espaço geográfico urbano, ele muda, né? Percebemos aqui que de ferroviário ele passou, ainda é ferroviário, mas hoje com predominância turística, atividade econômica turística, né? Turismo histórico, de patrimônio arquitetônico, ferroviário, ecoturismo, enfim. Então, os usos e ocupações do urbano aí, eles mudam ao longo do tempo, ok? Então, o principal objetivo dessa videoaula é isso, fazer com que os discentes percebam que o espaço geográfico, ele é passível de mutações, transformações, de acordo com os interesses, as intenções, os usos e as ocupações que o homem, que a sociedade faz ao longo do tempo histórico. E isso vai mudando a feição do espaço geográfico, vai transformando, né, através de atividades econômicas, sociais, relações políticas. Enfim, isso vai mudando a cara do espaço geográfico. Muito obrigado pela atenção, tenham a todos um bom dia.